Já nos vimos praticamente livres da pulga doméstica, mas os nossos corpos continuam a hospedar muitas espécies menos conhecidas. Felizmente, quer para elas, quer para nós, elas fazem as suas vidas sossegadamente, como pequenas companheiras que não conseguimos sentir ou ver. Talvez precise de respirar fundo ao ler isto, mas, neste preciso momento, a sua cara está cheia de ácaros parasitas Demodex, aracnídeos de 8 patas cujos familiares mais próximos são as aranhas. Um estudo determinou que, pelos 18 anos de idade, 100% das pessoas testadas são portadoras destes ácaros. Instalados nos orifícios dos nossos poros e encaixadas nas nossas pestanas, as criaturas noturnas emergem todas as noites, movimentando-se nos nossos rostos a uma velocidade de 8 a 16 milímetros por hora, para se alimentarem e procurarem parceiros. Os cientistas ainda não têm bem a certeza do que é que elas comem. Pode ser o sebo ou a gordura que os nossos poros segregam, ou podem fazer autênticos festinhos com células mortas ou bactérias da nossa pele. Mas há uma coisa que os cientistas sabem. Embora estes ácaros tenham boca, não possuem ânus. E a acumulação de comida significa que, quando morrem, explodem e espalham a matéria das suas entranhas que acaba nas nossas caras. E a matéria fecal que serve de casa e a espécies ainda mais pequenas, porque à boleia, nas entranhas dos ácaros, estão formas de vida ainda mais prolíficas, bactérias. Mas uma bactériazinha no rosto não é nada se pensarmos que os seres humanos estão cobertos da cabeça aos pés de micróbios, e a diversidade de espécies é absolutamente espantosa. Em amostras recolhidas nos umbigos de 60 pessoas, investigadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte, que trabalham no projeto Biodiversidade Umbigo, encontraram um verdadeiro jardim zoológico de bactérias, num total de 2.368 espécies, mais de metade das quais eram, até aí, desconhecidas da ciência. O umbigo de uma pessoa até albergavam uma bactéria que se julgava existir apenas em território japonês. E essa pessoa nunca tinha ido ao Japão. Por isso, como é que ela lá tinha ido parar? Bom, as bactérias são viajantes globais. Até quando inspiramos uma pequena quantidade de ar, estamos a experimentar um safari de espécies microbianas de todo o mundo, como assinalou o microbiólogo Nathan Wolff. A poeira dos desertos da China movimenta-se sobre o Pacífico para a América do Norte e mais para leste, para a Europa, acabando por dar a volta ao globo. Essas nuvens de poeira contêm bactérias e vírus dos solos de origem, tal como outros micróbios que foram apanhando do fumo de fogos de queima de lixo ou do nevoeiro sobre os oceanos que atravessam. Em atmosferas de ar recolhidas por cientistas do Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley, descobriu-se que o ar que respiramos contém até 1.800 espécies de bactérias. Estas formas de vida bacteriana não estão apenas em nós e à nossa volta, fazem parte de nós. Por exemplo, engenheiros da Universidade de Yale descobriram que a simples presença de uma pessoa numa sala acrescenta ao ambiente, em cada hora, 37 milhões de bactérias. Aquilo que consideramos ser o nosso corpo é, na verdade, apenas metade nosso. E embora exista um mito de que as células bacterianas são em número superior às células humanas numa proporção de 10 para 1, investigadores recentes provaram que estamos bastante mais equilibrados. Um corpo humano médio tem 30 bilhões de células humanas e cerca de 39 bilhões de células bacterianas, o que significa que só estamos ligeiramente em desvantagem numa proporção de 1,3 para 1. Claro que isto levanta outra questão. Quem controla as coisas? Elas ou nós? Desta perspectiva, a relação humanos-micróbios não é tanto parasítica, mas sim simbiótica. Apesar do mal que se diz de alguns germes, aprendemos a viver juntos, na maior parte dos casos, numa relativa harmonia. Quando nascemos, no entanto, estamos relativamente livres de bactérias. E é ao longo da vida que vamos dando boleia à maioria dos viajantes microscópicos.
É por isso que, se recolhermos amostras microbianas de gêmeos idênticos, descobrimos que os micróbios que neles habitam possuem ADNs diferentes. Está a tornar-se evidente que sem bactérias a nossa vida estaria em risco, porque os apelidamos micróbios, porque os apelidados micróbios bons, como os probióticos, são necessários para um sistema imunitário saudável. Por exemplo, uma espécie designada Bacteroides fragilis encontra-se com abundância nos intestinos da maior parte dos mamíferos, incluindo 70 a 80% dos humanos. Uma molécula da superfície da célula, designada polissacarídeo A, aumenta a produção de células T reguladoras, o que por seu turno impede a inflamação intestinal. Cientistas que trabalham com ratos de laboratório livres de germes descobriram que as suas células T reguladoras funcionavam mal, mas que assim que a B. fragilis era introduzida nos seus organismos, a sua saúde melhorava e a sua imunidade era restaurada. As bactérias também nos ajudam a realizar tarefas vitais para a sobrevivência, como comer. Se é fã de massa, tartes ou batatas fritas, então enche a barriga graças a Bacteroides Thetaiotoamicron. Assim como as vacas têm bactérias no rumen ou pança, que as ajuda a digerir a celulose e a transformá-las em gorduras, os humanos dependem da Bacteroidetomicron para criar as enzimas que permitem processar alimentos de origem vegetal como amídio. Mas as bactérias não são só encarregadas de regular os nossos organismos, também têm missões mais elevadas. Como observou Rick Steven, um dos fundadores do projeto Microbioma Terra, 50% da vida na Terra é invisível e, no entanto, é responsável por tornar o planeta habitável. Os cientistas sabem agora que as mais ínfimas formas de vida na Terra têm a responsabilidade de fazer com que sistemas a uma escala planetária funcionem, e isto inclui o próprio ar que respiramos e os alimentos que comemos. E, embora os humanos andem por aí como se fossem as criaturas mais poderosas à face da Terra, quem na verdade põe todo o espetáculo a mexer são os micróbios. Para começar, produzem o gás que é vital para a vida multicelular, o oxigênio. E embora nos tenham ensinado que o oxigênio é produzido essencialmente pelas árvores, na verdade só 28% tem origem nas florestas tropicais. A vasta maioria do oxigênio é criada no mar, pelo fitoplâncton e pelas algas. A origem desta fotossíntese é, no entanto, exatamente a mesma, já que as plantas e as algas têm algo em comum. Foram, em tempos, tomadas de assalto por bactérias. Há mais de 2 mil milhões de anos, as cianobactérias desenvolveram um superpoder extraordinário, a capacidade de transformar a luz do Sol em alimento. Usando a energia da estrela mais próxima de nós, começaram a transformar a água e o dióxido de carbono em açúcares, produzindo o oxigênio como produto secundário. Ao longo do tempo, algumas destas cianobactérias permaneceram aquáticas e continuaram livres e independentes no oceano, enquanto outras foram absorvidas por algas, tornando-se hóspedes permanentes alojados nas suas organelas, os cloroplastos. À medida que espécies de algas evoluíram, foram migrando para a Terra, tornando-se os antepassados das árvores e das plantas modernas. O que quer dizer que estes engenheiros muito pequenos e muito antigos são quem controla todas as plantas que realizam a fotossíntese, e são eles os responsáveis por todo o oxigênio que respiramos. Debaixo dos nossos pés encontra-se outro ecossistema imensamente ignorado. O solo abriga um terço de toda a vida no planeta e a sua biodiversidade é vibrante. Uma simples colher de chá de terra de um jardim contém uma população de aproximadamente 1.000 milhões de bactérias. Em termos de biomassa, é o equivalente a mais ou menos 2 vacas por hectare. Uma mão cheia de terra
da floresta contém mais micróbios do que o número de pessoas sobre a Terra. E num quilo de solo saudável há mais micróbios do que todas as estrelas que existem na nossa galáxia. Van Leeuwenhoek nunca poderia ter adivinhado a vastidão do universo que encontraria sob o microscópio. Mas ainda hoje, mais de 3 séculos depois da sua primeira descoberta, muito deste cosmos subterrâneo de bactérias, arqueias, fungos, protozoários, algas e vírus continua por explorar. Até agora, a ciência apenas conhece 0,001% das espécies microbianas. O solo, evidentemente, é essencial em termos alimentares. Sem um bom solo, passaremos fome. E hoje compreendemos um dos papéis fulcrais que certas bactérias desempenham no crescimento das plantas. É que estas, como todos os seres vivos, precisam de azoto para o seu ADN. No solo, estas bactérias têm a capacidade de pegar no azoto atmosférico e de o transformar para lhe dar uma forma, como o amoníaco, que as plantas sejam capazes de utilizar. Na sua essência, as bactérias que modificam o solo, que modificam o azoto, comportam-se como minúsculas saquetas solúveis de fertilizante no solo, fornecendo às plantas os seus nutrientes químicos e, ao mesmo tempo, enriquecendo todos os animais da cadeia alimentar. Para além dos seus habitantes na Terra e nos oceanos, também foram encontradas bactérias a vogar na atmosfera. Cientistas que acompanharam investigadores de furacões da NASA colheram 1 metro cúbico de ar a cerca de 10.000 metros de altitude e encontraram mais de 5.100 espécies. O nosso planeta está literalmente cercado por uma bolha de bactérias. Só agora começamos a descobrir o que é que estes pequenos seres são capazes estão a fazer lá em cima. Alguns cientistas acreditam que eles têm um papel fundamental na criação de nuvens e na produção de chuva, enquanto outros afirmam que eles podem estar a reciclar nutrientes nas camadas superiores da atmosfera. Há pelo menos uma coisa de que temos a certeza: longe de serem insignificantes, as mais pequenas formas de vida na Terra desempenham um papel essencial na criação dos sistemas que sustentam a vida no planeta. Há muito tempo que somos cegos aos serviços invisíveis que as bactérias prestam, mas, na verdade, devemos a nossa vida.